Shalom, shalom. Eu quero deixar uma palavra para você que o Senhor ministrou no meu coração. Eu queria deixar muito compartilhado com os meus irmãos da fé, que se encontra em Hebreus 13, no versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, porque aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos serei útil. Aqui está falando dos deveres dos pastores, que nós temos que sujeitar aos nossos líderes, porque eles têm o dever de cuidar de cada um de nós, de velar por nossas almas. Eu estava aspirando na minha piscina e o Espírito Santo falou assim para mim, falou: filha, muitos líderes têm usado esse versículo para poder defraudar suas ovelhas, para poder obter vantagem das ovelhas. Mas se esses líderes soubessem e meditassem com profundidade nesse versículo, eles teriam muito medo. Eles pensariam muito como agir com as suas ovelhas, porque essa palavra fala assim, que os pastores, ele tem os deveres de cuidar da alma da ovelha, porque eles vão prestar contas. E quantos são os líderes que têm usado desse versículo não para tirar essas almas do lamaçal do pecado, do inferno, mas muitos líderes têm pegado esse versículo simplesmente para o seu bel prazer, simplesmente para o seu ego. Tem líder que diz assim, eu atendo mulheres, pessoas já me perguntaram, missionária, é normal o meu líder exigir isso, aquilo de mim? Que eu tenho que prestar conta a tudo ao meu pastor? E eu vejo pessoas citando esse versículo e sem a revelação da palavra, achando que tem que se sujeitar. Sim, tem que sujeitar, mas tudo tem um equilíbrio. A gente tem que meditar nesse versículo. O que é esse cuidar da alma? Você pastor, você líder que me ouve, você não tem medo da mão de Deus, não? Temor. O inferno é real. A palavra diz assim, Deus, ele não poupou nem a anjos quando pecou. Você acha que Deus vai alisar eu e você caso a gente use a palavra dele, manipule para fazer aquilo que é do nosso desejo? Eu te pergunto. Quantas pessoas que têm pegado esse versículo para saber quanto que a ovelha ganha, tem pegado esse versículo e distorcido para a ovelha prestar conta até da compra que ela faz dentro de casa. Pessoas que se quer viajar com a família, se o pastor falar não, ela não vai. E ele ainda usa essa palavra. Você não tem medo da mão de Deus, não? Envia essa live para um pastor, alguém que tem praticado abuso religioso. Pode mandar lá. Eu sei que Deus vai te mostrar algum desses lobos disfarçados. É isso mesmo. Quantas são as pessoas que têm pegado um texto isolado e não têm pegado o contexto para poder distorcer a palavra e fazer alienação com os mais fracos de entendimento? Você vai pagar o preço. Isso não vai passar despercebida nas mãos de Deus. Isso não vai passar despercebida aos olhos do Senhor. Não vai. Não vai. Quantas são as pessoas que têm pegado um texto isolado para praticar o abuso religioso com as suas ovelhas?
proíbe a ovelha de romper, proíbe a ovelha de fazer um curso de libertação, proíbe a ovelha até de jejuar. Esses dias eu atendi uma moça, a moça sedenta pela presença de Deus, e ela iniciou um jejum de 21 dias, e ela caiu na besteira de contar para os seus líderes, e ele disse: não, irmã, isso aí não é para a senhora não, isso aí é para quem tem muitos anos de igreja. Para com isso, tá demais. E com aquelas palavras, aquela moça entregou aquele jejum. Vocês não têm medo da mão de Deus, não? Vocês não têm, não, né? Mas vai chegar um dia que tudo isso vai ser cobrado. Cada ovelha que for desviada, cada ovelha que vocês fazer tropeçar, vocês vão pagar o preço. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quantas pessoas têm usado a palavra de Deus e manipula e alieneia os mais fracos de entendimento. Você é instrumento de Satanás. Você que faz isso, é isso mesmo. Você é instrumento de Satanás. Só que isso aí não vai passar despercebido aos olhos de Deus. Você sabe, irmãos, o que essa palavra está dizendo? Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Não é você usar um texto isolado para causar o terror na sua ovelha, não. Para oprimir a sua ovelha, não. Para acurralar ela só ali, não. Não é isso, não. Essa palavra está dizendo exatamente em relação a pecados. Que nós, líderes, pastores, missionários, não devemos fazer vista grossa quanto ao pecado. Nós temos que pregar que o mentiroso não é do céu. Nós temos que dizer que os fornicadores não vão entrar no céu. Tem pastor que não prega sobre isso. Estamos vivendo numa geração que quantas pessoas que chegam até mim na fornicação e os pastores simplesmente aceitam até elas cearem. Não brinca com as coisas de Deus, não. Eu e você temos o direito de instruir o rebanho, as ovelhas. Mas não é usar o texto para colocar o terror, para oprimir uma ovelha, não. É pegar a palavra para conduzir elas à salvação. A salvação. Se tem alguém aí na sua igreja que está enrolado, está na fornicação, você tem um dever de alertar. Não ficar alisando o pecado, fazendo vista grossa, com medo dela deixar de ofertar na sua igreja, de dizimar. É muita loucura querer enganar o próprio Deus. Então, essa palavra está dizendo que nós temos que velar pela alma da ovelha e instruir elas no caminho de Deus. Não é fazer algo para ela se sentir, ai, você não pode ir na igreja fulana, você só pode. Tem igreja que é assim. Igrejas grandes, igrejas renomadas. Você não pode assistir nenhum programa de outro lugar. Você não pode fazer um outro curso. Tem igreja aí que você não pode ler um livro se não for lida pelo líder, se não for escrito por aquele líder ali, você não pode ler. É só ele que tem a revelação de Deus, ninguém mais. Cuidado. Vamos nos levantar. Esse versículo, irmão, está dizendo para a gente cuidar das ovelhas com amor. O que é amar uma ovelha? Você exortar quando necessário. Você fechar a boca. Cuviteira, é isso mesmo. Tem quantos pastoras, cuviteira, fofoqueira, que a ovelha chega contando sua vida e você conta para todo mundo. Deus vai te cobrar, Deus vai te pegar pelo nariz. Deus não te chamou para isso, não. Guarde o segredo do mais fraco. Quantas pessoas eu atendo, mulheres, solteiras, menino, todo. E as pessoas me confiam tantas coisas. Eu não posso abrir isso para os outros. Alguém que veio buscar um auxílio espiritual, eu abrir e contar as suas debilidades para um, para outro. De repente até com vantagem, com tom de piadismo. Eu já vi muito isso.
Muito isso. Por isso que hoje eu ando só. Já andei com muitos pastores, muitas pessoas que eu ficava chocada de estar perto. Me sentia até mal. Então Deus nos chamou para instruir, para amar as ovelhas, para se compadecer delas, para olhar para elas com amor, assim como Jesus olha e olhou para aquelas pessoas, olhou para aquela mulher, olhou para Deus, ele olhava para o pecador com amor. Como que eu posso te ajudar? E o amor, irmão, é exortar também. É dizer que não dá para caminhar com Cristo e com o cigarro. Não dá para andar com Cristo e com a mentira. Não dá para andar com Cristo com a fornicação. Esses dias eu fui numa pregação. Uma pessoa que estava pregando falou assim: eu não posso falar isso na minha igreja, senão as igrejas se escandalizam. Eu fiquei espantada, quase que eu levanto e vou embora. Só não fiz isso porque eu tenho temor com a palavra do Senhor. Mas eu fiquei ruim. Eu não dormi à noite. Eu falei, não é possível que um líder tá falando isso, cara. Não é possível, isso não é normal, não. Isso não pode ser, não. Então, Deus, ele nos chamou para pregar um evangelho simples e eficaz, um evangelho que liberta. Qual é o evangelho que liberta, missionária? Fala aí para nós. É dizer que Jesus, ele tá de portas abertas, de braços abertos para te receber. Mas você precisa se posicionar. Não dá para viver com Cristo na mentira, no erro, no pecado, no adultério, na vida dupla, na corrupção, com duas faces. Eu sou uma aqui na live, nos bastidores eu sou outra. Para de brincar com as coisas de Deus. O inferno é real, o céu é real. E tudo que nós faz na terra não há de passar despercebido aos olhos do Senhor. Você líder, você pastor, trate de exercer o seu papel na excelência. Não é pegar um texto isolado e querer usar a sua maneira, não. Pega esse texto aí, ó, em cuidar das ovelhas, presta atenção, que você tem que cuidar, que você vai dar conta delas e começa a pregar o evangelho verdadeiro. Entendeu? Que tem muito pastor aí preocupado com o batom da irmã, preocupado com a calça jeans da irmã, mas ele não está preocupado em ela sair da fornicação, dela sair da mentira, da corrupção. É isso mesmo. Então vamos pregar o evangelho simples, verdadeiro e genuíno. Não vamos usar a palavra conforme o nosso desejo, não. Vamos usar a palavra para fazer aquilo que Deus nos chamou, que é para instruir pessoas a sair de cativeiro, sair do pecado, sair das trevas, sair das garras de Satanás, da bebida, do álcool. É isso mesmo. Vamos ter temor em ler a palavra, temor até em citar um versículo em alguns exemplos. Temos que ter temor. Você está usando a palavra para quê? Qual o intuito que você está citando a palavra sagrada de Deus? Cuidado. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E um dia, eu e você, todos nós, vai chegar o dia de nós prestarmos conta diante dele. Amém? Que Deus os abençoe. Peço perdão pela minha maneira de dizer, porque tem muitas coisas que causam revolta. E nós temos que pregar sim a verdade. Doa quem doer. Amém? Que Deus os abençoe. E até uma outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir.